Do grupo de evangelismo que eu comecei a participar, foi ali que o Senhor, no primeiro dia que a gente chegou no sertão, nem conhecemos os pastores ainda. Nunca tinha visto eles não conheciam a nossa história. Sim. E sentamos ele com o pastor e Deus falou muita coisa com a gente. E uma das coisas foi que essa paz que vocês não tinham a respeito de estar em outros lugares, era eu colocando. Porque a falta de paz faz a gente recuar. É como o mar, a gente recua para entender o que Deus quer fazer, porque acho que no meio da movimentação a gente deixa de ouvir, é o que você falou, a gente para de ouvir para Jesus e deixa de ouvir as vozes, aquilo que ele tá querendo falar. Porque é tanta informação, né, gente? É tanta coisa. Exatamente. A gente tem são tantas boas oportunidades. É, isso que eu ia falar. A gente portas abertas. Exato. De fato, o que o Senhor tem pra mim? Porque boas oportunidades vão ter o tempo todo. Muitas. Mas Jesus, ele não vivia por boas oportunidades. Exato. Ele tinha a oportunidade de ir pra todas as cidades e pregar o evangelho e fazer, enfim, o que ele sabia fazer, que ele era Deus. Mas qual que é o propósito que o Senhor tem pra mim? E qual é o lugar que ele qual queria, o lugar que o Senhor quer me enviar? Então, olhando para tudo, com muitos sonhos, muitas expectativas, talvez Deus sabia que eu não conseguiria, talvez, parar para ouvir. Então, ele falou, derrama aquela falta de paz em nós, e a gente entendeu que era Deus. Falando, uau! Então, não era coisa da minha cabeça. Não que eu não queria estar nas igrejas ministrando, era que Deus precisava me parar por algum momento para eu entender o que ele queria de nós. E parando, eu passei a congregar, passei a amar a minha igreja. E teve uma época que eu falei, ai Deus, eu vou ficar só aqui então, não quero sair pra tocar não, quero ficar só aqui. A gente foi pro sertão e foi assim, apaixonante. Foram 4 dias intensos, a gente fazendo missões de manhã, tarde e noite. Então é cansativo, mas foi assim, apaixonante. Eu lembro do último dia que eu chorei, eu não queria ir embora. Eu falei assim, uau, eu quero viver aqui. E, gente, eu não tô contando isso pra contar vantagem, mas é o que eu senti. Eu falei assim, eu não quero ir embora, porque aqui eu entendi que eu sou útil. Assim, as pessoas precisam da gente. Algo tão simples, que é um abraço pra gente, né? Que a gente tem tanto, um carinho de alguém. Pra eles eram tão valiosos. Só de você estar ali, cantar pra eles. E eu não queria. Eu falei, eu apaixonei pelo sertão. E apaixonei por entender aquilo que Deus estava querendo dizer. Mari, não é sobre música. Você não foi chamada pra cantar. Você não foi chamada pra... Por isso que eu falei que ainda bem que eu, desde nova, eu não queria ser cantora, nem famosa, né? Pra entender isso. Pra entender o que Deus queria falar. Não é sobre você ser famosa, não é sobre números, é sobre o meu reino. Sua voz é uma ferramenta, o seu Instagram, o seu YouTube, tudo que você tem, a sua gravadora, todo o projeto é uma ferramenta pra que o meu reino cresça, você vai usar disso. Então, a gente foi pro sertão e meu marido falou, não, quero voltar. Nós amamos ali e voltamos e entendemos a importância também de servir a nossa igreja. Porque foi o que eu falei, né? Eu não tenho como eu sair para ministrar. E quando a gente voltou a sair para ministrar para as outras igrejas, eu já entendi, eu já tinha paz. Mas eu entendi o que eu vou derramar aqui, né? Claro que é Deus que vai derramar e falar, mas o que vai ser derramado aqui é aquilo que eu vou receber na minha igreja. É um alimento diário. Porque a gente quer entregar muito e não tá alimentando. Então a gente começa a entregar, Deus me perdoe falar isso, mas começa a entregar... o que a gente acha que tem que entregar, não vem de Deus. Exato. Alma, né? Fica andando de tanque vazio, né? Então eu entendi que a minha igreja local, até hoje eu entendo que a gente precisa estar ali, uma coisa que a gente quer muito e busca fazer muito, todos os domingos estar ali, servindo, tentando evitar qualquer agenda no domingo para servir, ou então para sentar e aprender. E foi quando você começou a, de fato, servir na igreja mais intencionalmente, como você está contando, que o seu coração começou a queimar por missões, ou ele já queimava antes? Olha, aqui é para ser sincera. Vamos lá. Não queimava, porque eu não fui ensinada a isso. E eu não fui ensinada que... eu comecei a cantar e eu comecei a entender desde o início que era uma missão aquilo. Era para curar, para transformar vidas. Só que o Senhor precisou trabalhar em meu coração. Não que eu não quisesse isso, mas Ele começou a plantar no meu coração, olha, as prioridades da sua vida não é essas aqui, é isso aqui. Então, mas não tinha você é missionário, né? Mas Deus te chamou... Eu fiquei 3 anos em tempo integral. Que legal. Mas você já, desde sempre, tinha esse desejo? Foi plantado plantado.
Então, do nada despertou então, no meu coração também, eu precisei vir para São Paulo para entender isso. Só que... E servir na igreja também, porque é isso que eu ia falar. Exato. Esse é um exemplo muito claro de que o servir na igreja, ele vai trazendo, encaixando as pecinhas do quebra-cabeça, né, em relação ao nosso chamado. Verdade. Porque às vezes a gente fica muito preocupado. Senhor, o que o Senhor me chama a fazer? O que o Senhor me chama a fazer? E a gente acaba colocando um chamado num lugar de prioridade acima de Deus. Exato. E numa caixinha. O nosso chamado não é uma caixinha só, né? Ele pode ser, o Senhor pode nos chamar para diversas coisas, como ser ministra de adoração, missionária, enfim. Dons é ferramentas. Exatamente. Não, e antes, Mari, de, por exemplo, querer lá cantar pra multidão e fazer as missões lá na Europa, na África, por que não ir lá pro banheiro da tua igreja e limpar o banheiro da tua igreja? Não é verdade? É muito fácil ser esse tipo de missionário, né? Viajar exato. Mundo. Não Mas fácil, servir a igreja local ali, glorioso, né? Viajar domingo após domingo. Olha, e aí você perguntou se já queimava. Não queimava ainda, mas eu já servia. Tinha oportunidade de fazer algumas missões. Tipo assim, você canta, você toca, Mari? Então vem aqui, a gente vai visitar tal lugar, vai pra rua levar sopa. Eu ia. Sim. Mas não era algo que eu tava assim, uau, eu quero. Deus foi colocando no meu coração. Mas eu lembro que a gente tinha um trabalho ali, eu acho que eu tinha 18 anos, na minha cidade tinha cadeia, né, pra homens maiores de 18, e tinha cadeia pra menores de 16, 16 anos, que é os adolescentes. Então a gente ia cantar ali pra aqueles adolescentes que estavam presos ali. E começou assim, sabe? Eu falava assim, e eu via aqueles jovens, aqueles adolescentes, aquelas crianças também, tinha crianças de 10 anos, chorando, quebrantado. Eu falava, isso que é legal, hein? Estamos sendo... Mas na época eu já não... Eu não tava muito assim, o meu canal ainda não tava grande, eu não tinha essa questão de, já não me sentia uma artista. Tava começando. Não tinha esse negócio, tava começando. Mas eu já comecei assim, é legal, pessoas são transformadas, né? A gente precisa ir. Mas foi mudando pra São Paulo que Deus falou. Que legal. Ativou isso. Mas muito bom você falar isso, porque também tem muito dessa questão que talvez hoje as nossas mensagens elas são egocêntricas demais. E ela é muito não, eu tenho que aceitar Jesus, porque quando eu aceito Jesus, a minha vida transforma e ela muda e tudo mais. Só que o pra fora, o que você está fazendo de fato pra fora? Tem uma pesquisa no Instituto Barna, que é um instituto bem grande de pesquisa, e ele mostra que 51% da população entrevistada de cristãos não eram familiarizados com o termo a Grande Comissão. Então, acho que hoje falta a gente falar um pouco disso, sabe? Da Grande Comissão. Isso daqui é um mandamento de Deus para mim, para todo mundo que está assistindo. É para todo mundo, não é uma sugestão onde o Senhor está falando, se você tiver bem, aí você vai lá e você prega o evangelho. Se você quiser, se você tiver tudo certo com a sua conta bancária, aí sim você vai pregar o evangelho. Não, é um mandamento. Ide por todo mundo e pregar o evangelho.